Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar um câmbio H de um projeto que tem lá no Thingiverse. Aqui no link da descrição tem a página do autor, tem a página do Thingiverse para você baixar todos os arquivos para impressão, tá? Ali de fundo tem uma impressora 3D e é uma Ender 3, uma impressora básica, mas dá para fazer o projeto de boa, tá? E por que eu estou mostrando a impressora? Porque, bem, eu tenho outros vídeos aqui no canal e até fazia peças 3D, mas eu precisava que alguém imprimisse para minhas peças. Acho que para esse projeto aqui não é possível. Se você mandar alguém imprimir as peças, eu acho que vai superar o valor total gasto necessário para fazer o câmbio, tá? São 16 peças no total. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a tela da página, mostrar como é que você faz para baixar. Tem uma ou outra pulo do gato ali para você baixar os arquivos corretos, tá? Então daqui a pouquinho eu mostro na tela. Mas são 16 peças impressas e elas levam 53 horas totais para fazer a impressão. As peças são impressas em 100% de enfio, então são peças sólidas, tá? Usa muito filamento. E falar em filamento, aqui a gente tem, cada um tem 250 gramas de filamento. Então ali atrás o filamento está praticamente, ali não deve ter 15 gramas, ali já está no finalzinho de filamento. Então usa bastante filamento, tá? O filamento é PETG, então o bico ele funciona mais quente, por volta de 240 graus. Há uma maior possibilidade de você ter warp na peça, empenamento, então há uma grande possibilidade de você vir a ter perda de peça, tá? Então nas 53 horas eu estou falando de peças finalizadas, mas, por exemplo, aqui uma peça que eu perdi, aqui em cima você tem um pouco de suporte e não tem como sair, ela vai marcar que é essa peça aqui, né? Então perdi uma peça, perdi uma outra peça com 6 horas de impressão, era uma peça de 10 horas, a luz deu uma queda, voltou, a impressora desliga, não tem como recuperar. Até troquei o firmware dela, que teoricamente daria para recuperar a impressão, ou seja, continuar a impressão, mas você tem que estar do lado da impressora, porque se o bico ficar parado no mesmo ponto, ele está muito quente, ele começa a fazer um buraco, então é difícil até com o firmware da impressora modificado recuperar a peça, então você acaba perdendo peça pelo alto tempo de impressão, né? 53 horas com as peças finalizadas, mas acho que você perde, vai para umas 60 horas aí, muito 100% de peças sólidas, 100% de preenchimento, você vai ter um alto custo também para imprimir essas peças. Então, por exemplo, aqui um projetinho que eu tinha feito e pedi para o rapaz imprimir na época quando tinha impressora, e isso daqui me custou R$ 80, tá? Para imprimir essas peças daqui. Então você vai entender, aqui eu tenho, ó, nesse lindo pote de sorvete, todas as peças, né? E são muitas peças, né? E tá faltando aqui, peguei aqui, ó, pronto. Todas as peças para fazer exatamente esse câmbio aqui. Todas essas peças daqui saíram por volta de R$ 150 preço para fazer a peça, se você tiver impressora. Provavelmente, se você for mandar alguém imprimir isso daqui, vai sair bem mais caro, talvez até mais caro que o preço total do câmbio, tá? Então tem R$ 150 de peças impressas e mais uns R$ 250 de peças que você vai comprar, tá? Então, por exemplo, a barra roscada, ela não vende barra roscada, pelo menos na minha cidade não vende. Tem que comprar 1 metro, você não vai comprar esse pedaço de barra roscada, tá? Então você acaba comprando 1 metro e aqui tem um pouco mais de 10% de 1 metro. Então imagina, você vai comprar e vai jogar fora, e eu jogo porque não tem onde ficar guardando esse tipo de, né, de sobra. Então você tem um desperdício de valor que você vai agregar. O outro valor também caro para quando você vai comprar é de frete. Então você tem peças que é mais caro o frete do que a peça, tá? Então, para comprar todos os outros componentes que você não vai imprimir, como rolamentos, tem 2 tipos de rolamentos, tubos de alumínio, tem 2 tipos de tubos de alumínio, molas, tem 2 tipos de molas diferentes, a placa eletrônica, os switches, parafusos, porcas, né, barra roscada, ou seja, todos os demais componentes com frete vai estar por volta de R$ 250, o que dá então um valor de R$ 400
para você fabricar esse câmbio aqui. Aí vem a primeira pergunta: vale a pena R$ 400 para você fazer um câmbio? Ué, você não consegue talvez comprar um câmbio da Logitech por R$ 400? Eu vou responder essa pergunta com uma afirmação: vou vender meu câmbio G27. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma box que transforma o câmbio G27 para você ligar ele via USB, né, para usar no computador. Inclusive esse câmbio aqui, ele liga também via USB para usar pelo computador, tá? A hora que você conecta ele já reconhece como um controlador joystick, tá? E aí você configura ele no teu jogo, tá? Vale a pena? Estou vendendo no meu G27 com a boxzinho e vou vender também esse outro aqui que eu vou fazer, que é idêntico a esse daqui, tá? Pelos R$ 400 a preço de custo, tá? Que é o preço que eu tô, tá saindo esse câmbio aqui, tá bom? Então eu vou vender porque para mim esse câmbio aqui é superior ao câmbio da Logitech. Como assim superior? Bem, vamos lá. Primeiro que é sentimento. Hoje em dia tem cada um gosta de uma coisa, tem gente que gosta de coisa tão estranha, né? Mas é sentimento. Ao você trocar as marchas disso aqui, você tem um sentimento de algo muito mais robusto, muito mais forte, né? E fora que ele parece que está engatando uma marcha, ao ponto que quando você começa a engatar as marchas aqui e vai engatar no G27, parece que o G27 é um brinquedo, algo até muito frágil, tá? Então eu vou ficar com esse câmbio aqui e vou passar o meu câmbio do G27, tá? Eu vou fazer um corte aqui, né, porque eu estou gravando com o celular, minha super câmera aqui, né? Sempre todo vídeo que eu falo que eu não sou um youtuber profissional. A verdade é sempre tentar ajudar quem quer fazer. Então já fiz esse primeiro aqui, já entendi as dificuldades e é por isso que eu estou começando a fazer o vídeo e eu não vou fazer o vídeo montando para chegar aqui, mas conforme eu vou tendo as dificuldades que eu tive para montar isso aqui, eu paro e gravo o pedaço do vídeo e você vai ver o câmbio saindo. Tá bom? Então vou fazer um corte aqui para tirar, por exemplo, a manopla e aí não tá aqui com os parafusos na parte de baixo, que eu consigo tirar aqui. Você vai ver toda a parte interna do câmbio, né? E aí logo depois a gente entra já mostrando lá o site, como é que você faz o download das peças para impressão, onde é que você faz o link da compra das demais peças, que geralmente a maioria vem da China, né? Que eu comprei da China. Tá, para a gente fazer o prosseguimento do vídeo. Então vamos lá. Voltando aqui, acabei aqui de tirar a manopla, só para tentar passar um pouco a sensibilidade, tá? Você tem um engate, ó. Tá? Olha como é que ele faz, ele sai do engate e olha como é que acopla, né? Então você tem uma sensação que a marcha está acoplando, tá? Uma sensação mais forte. Eu não sei, por exemplo, eu nunca peguei o câmbio da Thrustmaster, aquele TH8A, né? Que é o câmbio H da Thrustmaster, tá? Para ter uma noção de sensação, né? Mas o da Logitech eu tenho e prefiro bem mais isso aqui, tá? Tirando agora aqui, ele está sem parafuso, então você tira a manopla, tira esse parafuso daqui, né? São 8 parafusos aqui. Você tem a visão do câmbio, tá? Aqui você tem o jogo de mola, né? Você tem 8 switches de um lado, desculpa, 4 de um lado, 4 do 8, então eles são 8. Esse plate aqui é de 6, mas o original, que isso aqui é uma modificação já, o original tem 8, tá? Então ele já está preparado para 8, então mesmo se eu usar o de 6 marchas mais a ré, eu vou perder um, que não vai funcionar, mas bastaria eu trocar o plate por de 8 e já vai funcionar as 8, tá ok? Vamos direto lá para a tela para tentar já mostrar o projeto, a página web do autor do projeto, e a gente continua por lá. Bem, amigos, aqui a gente tem a página do autor do projeto do câmbio, tá? Ele se apresenta, tem um outro projeto, né? Mas já vamos começar aqui na parte do câmbio, tá? Do projeto do câmbio. Ele fez uma versão que a gente pode chamar de versão original do câmbio, tá?
Só que depois, além da versão original, ele modifica a eletrônica do câmbio, tá? Porque ele faz com Arduino. Aqui tem até uma foto aparecendo aqui, ó, o Arduino Uno aqui embaixo, tá? Essa peça aqui, ó, é para quem for fazer, quem já tem o Arduino e vai querer utilizar o Arduino Uno, tá? Porque senão essa peça aqui ele fez uma modificação, ele modifica essa peça, nem tem essas entradas aqui ou saídas de ar, né? Porque o Arduino esquenta, ele troca a placa, então troca aqui essa peça aqui, tá? Então esse é o projeto original. Aqui do lado, ó, tem o Mod USB Joystick Board, é a primeira modificação. Então aqui nessa modificação você já viu aqui, ó, que ele troca essa peça aqui, né? Essa peça que aparece aqui e coloca uma placa que é um pouco menor. Qual é a vantagem de se usar essa placa? Então vamos lá. Ah, você tem Arduino Uno e quer utilizar Arduino Uno? Ok. Você vai precisar fazer a programação, né? Ou seja, rodar o Scratch lá pelo Arduino, ligando o Arduino via computador, né? É programação, tá? Vai ter que fazer a solda dos fios no Arduino, né? E para quem não tiver, não faz muito sentido, porque essa placa aqui ela é mais barata de se comprar do que o Arduino Uno. Ela esquenta menos, ela já não precisa fazer programação, ela já vem pronta. Quando você liga esse cabinho aqui, que na outra ponta é o fio USB, que é esse fio daqui, ó, ele já sai assim, tu liga o USB lá e já reconhece como joystick. Então não precisa programar, não precisa soldar, é plug and play, pluga de um lado aqui, do outro lado também já conecta direto no switchzinho. Então é altamente recomendado, caso você não tenha o Arduino Uno, utilizar essa plaquinha aqui, vai ter o link para comprar essa placa, tá? E aí já tem que trocar lá daquele projeto original, essa peça aqui, que é a peça 3 lá do original, aqui ela vai ser trocada, tá bom? Além dessa modificação, né, do projeto original dele, ele fez um segundo que ele chama de Upgrades 1, tá? O Upgrades 1 ele já faz modificação em mais peças, tá? Aqui ele mostra um novo mecanismo, né, de troca de marcha, são 6 adições de rolamentos, né, axiais, né, fica mais forte, as molas são de uma pressão um pouco melhor, fica com um sentimento melhor, né, ou seja, aquele feeling, né, de trocar uma marcha, tá? Então ele trocou, por exemplo, o que ele fez? Ó, essa aqui é a peça original, ele fez uma reentrância aqui para você conseguir encaixar um rolamento, tanto de um lado quanto do outro. Então são 2 rolamentos nessa peça aqui, é a primeira peça. Nessa outra peça aqui, novamente ele faz a reentrância aqui, aqui, aqui embaixo, então são 4 rolamentos. Então são 2 peças que ele modifica, né? E dando a possibilidade de colocar 6 rolamentos, tá bom? E ele também modifica essa peça aqui central, que é o carrinho quando você troca a marcha para cima e para baixo, que é o que vai dar o sentimento de troca de marcha. Ele troca esse rolamento, os 2 rolamentos são maiores por rolamentos menores, tá? Então ele troca essa peça de corpo central, troca o rolamento, né? Para impressão é essa peça, mais essa peça de fora dos 2 lados, que ele vai chamar de uma numeração única. Então é uma, 2, essa peça de cima aqui, ó, 3 essa peça aqui de baixo aqui, a base, tá? São 4 peças que foram modificadas, mas a compra dos 2 rolamentos muda os rolamentos, tá? E essas 2 molas aqui também mudam para molas de pressões maiores também, tá ok? Então, para fazer esse processo, 2, 4, 6 peças modificadas, tá? A adição de 6 rolamentos e a troca de 2 molas. Esse é o Upgrade 1. E qual que é o problema disso? Então vamos lá, quando você abre o projeto dele, do câmbio original, aqui embaixo você já vai ter o link da página do Thingiverse, que é onde ele hospeda os arquivos para você baixar, tá? Quando você clica aqui, ele vai abrir essa página aqui, e aí você tem aqui, ó, 15 arquivos para baixar, tá? Eles estão numerados de 1 até 14 e tem mais uma peça que na verdade é uma peça que é um guia para fazer o furo, porque ele vai imprimir 14 peças e ele também vai comprar um tubo de PVC, tá? E aí esse tubo de PVC ele vai cortar no tamanho correto e com esse guia aqui você vai fazer o furo para prender as peças com esse tubo de PVC. Com o corpo, tá? O problema é que quando ele faz a modificação, se você entrar novamente lá e entrar aqui na modificação de joystick, né, para trocar só essa peça aqui, a página do Thingiverse aqui também tem, ele não vai botar todos os arquivos novamente, trocando somente um arquivo. Ele vai abrir essa página aqui que você vai ver que só tem um arquivo para baixar, ou seja, só tem a modificação, ok? E isso acontece também se você voltar lá e clicar no Upgrade,
ele vai abrir uma página que vai ter o Thingiverse, só que o Thingiverse aqui também, aqui embaixo, cadê a página do Thingiverse? Está aqui, ó. O Thingiverse, quando você clicar aqui, ele vai abrir essa página do Thingiverse e só vai ter os 6 arquivos que eu falei para modificar. Ah, mas tem mais um lá, novamente. Como ele vai modificar uma peça de base, a furação vai mudar. Então, esse arquivo aqui, que é o guia para fazer o furo, houve uma modificação em relação ao projeto original, tá bom? Então, o que que acontece? Essa já é a primeira sacada, tá? E aqui do lado, além de ele mostrar o primeiro projeto, a primeira modificação e o upgrade, ele vai ter materiais necessários e montagem das partes 3G. Se você clicar em montagem das partes 3G, vai ter aqui um guia que é muito simples de você seguir para saber quais peças você vai baixar. Entenda que o primeiro projeto do Thingiverse original tem a modificação da placa de eletrônica e tem o upgrade 1. Tá? Então aqui ó, você tem o original, a modificação da placa e o upgrade 1. Então quando você for querer, se você quiser o projeto mais recente e com a placa mais recente de eletrônica, que não é o do Arduino Uno, você vai primeiro olhar essa última coluna aqui. Se tiver algum arquivo aqui, você baixa desse upgrade 1. Então exemplo, ó, tem um arquivo original, tá? E tem um arquivo de upgrade. Então você vai baixar do Thingiverse do upgrade. Então a peça 1, está aqui em verde, né? Vai ser daqui do upgrade 1. Então, tanto que se você entrar aqui, vai ter aqui 01 up 1. Tá? Então você vai baixar essa. A peça 2 ó, não tem upgrade, não tem nada, então você vai baixar lá do original. Então você vai lá no Thingiverse original. Aqui até tem algo interessante que ele botou, ele printou, quando imprimiu, ele printou de azul, né, alguns detalhes, e no outro ele pintou de amarelo, tá? Então na parte azul você vai pegar o arquivo 2, tá? Então vamos fazer aqui, na parte 1 eu vou baixar aqui, ó, download, né? Você vai fazer o download desse arquivo 1, aí o 2 eu volto aqui na outra página e baixo o 2 daqui, 2, tá? E olhando você vai seguindo, ó. A parte 3, ó, eu não tenho upgrade, mas eu tenho aqui a modificação, que é daquela placa nova, então já vou baixar aqui do Thingiverse da modificação da placa, só vai ter um arquivo, ó. Aí eu pego aqui, ó, download, até posso renomear ele depois para 3, tá bom? E voltando lá, o 4 e o 5 é do upgrade 1, então você vai baixar aqui, ó, 4 e 5 do upgrade 1, né? O 6, 7 e 8 é do original, então vai vir aqui, ó, 6, 7 e 8 do original, né? O 9, o 10 e o 11 do upgrade 1, então, ó, o 9, o 10 e o 11 do upgrade 1, tá? E o 11 e o 12, desculpe, o 12, 13 e 14 vem já do original, né? Então, ó, 12, 13 e 14. Eu acho que o 12 não foi, pronto. 12, 13 e 14, tá? E aí você teria os arquivos, se a gente entrar aqui, você vai ter, ó, 12, 13, 14, 11. No final você vai ter mais ou menos essa pasta aqui, tá? O 1, ó, upgrade 1, o 2 não é de upgrade, o 3 é a placa modificação, botei um 3 na frente, nem tá 03, tá só 3, tá? O 4 é de upgrade, 5 é de upgrade, o 6, o 7 e o 8 não são de upgrade, o 9, o 10 e o 11 são de upgrade, o 12, o 13 e o 14 não são de upgrade. Só que aí tem um 15 e 16, e aí vem a primeira grande sacada para quem quer fazer o projeto, tá? Ele utiliza, se a gente olhar lá no projeto, inclusive nos materiais necessários, ele utiliza um tubo de PVC de 110, está aqui, ó, um tubo de PVC, número 18, um tubo de PVC de 110 milímetros, 11 centímetros, tá? Qual o grande problema? No país dele, lá no México talvez tenha, tem esse tubo padrão. Aqui no Brasil não tem, eu acho que eu já vi comentários lá no fórum dele em inglês, que lá nos Estados Unidos também não tem, não existe, tá? Aqui se você chegar no material de ferragem, o rapaz vai falar que o tubo nosso padrão é de 100. Que nem de 100 é, na verdade, porque é 4 polegadas não dá 100 milímetros, vai dar 101,6. Resumindo, não existe. Ah, mas dá para comprar um tubo de 110 aqui no Brasil? Dá, até dá. Só que a espessura do tubo de 110 nosso aqui também não é da espessura que ele utiliza no projeto. Então, realmente, não existe esse tubo. Já tinha feito várias impressões. E aí, o que eu fiz? Eu criei o arquivo, tá? Criei o projeto, tá? Então, aqui também está no meu link também o Thingiverse da minha página com 2 arquivos. Um é esse, que é o tubo, tá? Aqui até usei uma textura, mas ele tem um arquivo, ele é
Se a gente olhar aqui o arquivo, ele é liso, tá? O tubo é liso, tá? E aí, qual é a grande sacada aqui? Eu já fiz os buracos na peça, então quando você imprime, ele já vai imprimir com os buracos, tá? E aí, se você já imprimir esse meu arquivo aqui, você não precisa imprimir aquele guia de furação, tá? Porque ele já vai estar furado, então não tem a necessidade de imprimir o guia de furação, tá bom? Então é a parede, tem que imprimir, não tem jeito, senão não vai finalizar o projeto. E uma outra coisa foi que quando a gente colocou lá modificação, tá vendo aqui, ó? Aqui aparece, fica assim o projeto, tá? E aí ele vai prender com 2 parafusos M5 numa bancada onde você vai prender o seu câmbio. Só que vai ficar, quando você prende, ok, alguma coisa vai tampar. Só que eu achei as soldas da minha plaquinha muito altas e praticamente ele estava no mesmo nível daqui. Então, se você vai prender, por exemplo, em algo de metal, ia fechar um curto. Eu não curti muito não ter nada aqui embaixo e desenvolver também uma tampa para essa base aqui. Tá? Então, se você vier aqui, além do tubo de PVC que eu imprimi, vai ter também uma tampa para base, tá? Que é esse arquivo aqui, ok? Então, eu renomei ele como, aqui tem 2 arquivos, né? Aqui são 2 arquivos, ou 15 eu renomei como tubo e 16 como a tampa da base, tá? O cover da base. Tá? Então, essa é uma sacada. Se você não for imprimir, não vai dar para fazer o projeto, porque o tubo de PVC que a gente tem no nosso país não serve. Ok? Então, tem que fazer o tubo. Beleza? Voltando para finalizar lá, não sei, provavelmente vai ficar um pouco grande e depois eu faço um outro vídeo mostrando o arquivo pronto e mais ainda, para montar o arquivo eu tive alguma dificuldade uma ou outra e eu vou passar para vocês também as dificuldades que eu tive, tá? Aí ele continua aqui, ele vai ter agora também aqui, ó, materiais necessários. Aí dentro dos materiais necessários vem os links para você fazer a compra das peças, né? Por exemplo, como a placa. Aquele, por exemplo, é uma foto do projeto original dele. Então aqui você vai ter o Arduino Uno, tá? Vai ter cabos que ele comprou, né? Como 16 e 17. Tá? Só que se você for embaixo, assim como naquela página que ele destacou, que você tem o Upgrade 1, modificação e o projeto original, aqui também vai ter. Então você vê que ele compra, ó, parafusos, arruelas, né? Tubo de alumínio e ele vem com numerações, né? Então se você for seguir, vai chegar uma hora que vai repetir, ó, 9 e 9. E aí o que ele está falando aqui? Ó? Esse 9 aqui de baixo, compra quem estiver fazendo o upgrade. Eu mostrei lá que as molas eram diferentes, é uma mola mais reforçada, mas de compressão mais difícil, né? Então, para quem for fazer o upgrade, tem que comprar a mola de baixo. Para quem for fazer o original, vai comprar a mola de cima. Eu fiz o upgrade. Então, eu não comprei isso daqui, comprei de baixo. Qualquer coisa, se você pegar, eu vou clicar com o botão direito para abrir, ele geralmente vai lá para o AliExpress, tá? Então, e aí você vai ter que ver direitinho, aqui tem várias opções de tamanho, é só ver aqui qual que é, né, o tamanho, 1.920 por 8, então 1.920 provavelmente é de 20 milímetros, né, porque aqui ó, 0,9 por 8 já são todos, então 20 são 20 milímetros. Aí você clicaria aqui, né, e botaria para comprar, né, e coisa e tal. Então todos aqui vai ter isso. Então, por exemplo, aqui o 13, novamente, eu já tinha mostrado que era maior o rolamento lá, né? E agora é menor. Então, para quem for fazer o original, é o de cima. Para quem for fazer o upgrade, é o de baixo. Tá? E aqui a gente chega na placa, né? Para quem for comprar o Arduino ES17, tem que comprar também esses cabos aqui e depois vai ter que fazer solda, tá? Mas você pode comprar essa aqui, né, que ele bota 16 e 17, que substitui, né? É um kit só, ele já compra o kit, tá? É a plaquinha com cabo USB, com os conectores, é uma coisa só. Você compra, não precisa comprar o 16, não precisa comprar o 17, basta comprar esse. E por fim, vai ter aqui embaixo, só tem para quem for fazer o upgrade, tem que comprar mais essas 6, ou pelo menos 6 rolamentos, né? Como está aqui marcado, ok? Então aqui também você tem que seguir para sabendo qual que você vai comprar certinho. E por último, ele bota aqui definições de parâmetros de impressão, né? Que você vai ter que imprimir. Basicamente ele bota a definição de impressão, que é 0,2 milímetros, que é muito importante. Outra coisa muito importante aqui é que ele usa, e eu também usei, 100% de preenchimento, ou seja, a peça é 100% densa, é uma peça forte, além de ser 100% de preenchimento, também com 40% de sobreposição de preenchimento. Já a temperatura do bico e da cama, geralmente
É por volta disso aqui, eu usei um pouquinho mais, depende do seu filamento, você tem que seguir o que está na descrição do seu filamento. Eu usei 240, 242 e a temperatura da cama eu usei um pouquinho mais baixo que 70, eu usei 68, 65, tá? A velocidade tanto de preenchimento como de perímetro 50 e 25, isso aqui é importante, assim como, né, o número de paredes ele coloca 2 paredes, o número de camadas superiores e inferiores ele coloca 2, né? Outra coisa importante é que ele imprime isso aqui em PETG, né? Por isso que tem essa temperatura aqui, um pouco mais alta, o PLA já é por volta de 200 e o PETG por 240, e é um material que também dá um pouco mais de rigidez do que o PLA, tá bom? Então aqui são, para quem vai utilizar, eu utilizei o Cura. Outra coisa aqui também, informação que ele usa a Ender 3, que é uma impressora meio que padrão também, né? Uma chinesa meio padrão. Uma outra peça vai precisar de suporte e aqui ele usa então suporte quando supera 80 graus, tá bom? Então, isso aqui são ajustes padrões, tá? E com isso aqui, a gente termina aqui o básico, que é alguma informação para. Vamos lá, só fazer um resumo. Vai imprimir, vai ter que fazer o tubo de PVC. Eu vou passar agora a imagem lá para a mesa, já mostrando todas as peças impressas, tá? E aí eu continuo dando algum bizu do que aconteceu para fazer a montagem, tá bom? Voltando aqui, eu ordenei as peças, tá? Tá em ordem de numeração das peças conforme o autor, ou seja, peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, 5, 6 até a peça 16. A peça 15 e a peça 16 não tem, o autor não fez, porque a peça 15 é o tubo PVC que tem no país dele, conforme ele utilizou, ele cortou, né? E a peça 16 é o tampo, né? Essa daqui, ó, a parte de baixo, né? É o tampo que ele também não fez. Então essas duas partes aqui eu deixei o link do meu Thingiverse para baixar a 15 e 16, tá? Outra coisa que na peça número 10 só tem uma unidade, então tem que imprimir 2 vezes a peça 10. Já na peça 2 já vem em par e na peça 8 também já vem em par. Então lembrando que na peça 10 tem que imprimir 2, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem os outros componentes, né, como o par de mola, o outro tipo de par de mola, 6 rolamentos, mas outro tipo de rolamento que são os dois, né? Parafusos diversos, tem aqui os switches, a placa com o cabo USB, com a placa de conexão, tubo de alumínio, outro tipo de tubo de alumínio, né? Barra roscada, né? Mais porcas, ou seja, tudo que é necessário. Se você juntar tudo que está aqui, você vai ter o outro campo, tá? Como eu tinha falado também sobre a impressora, eu vou aqui falar também sobre o filamento. Eu tinha falado que era PETG, não é nem propaganda não, que eu não ganho para isso, mas ela é o PETG XT 1.75 mm, Black Knight 250, caixa de 250 gramas que eu comprei. Você dá para comprar caixa com 500 gramas, 1 kg, né? Eu gosto de pegar com menos peso, o carretel fica com menos peso e a gente pode... Bem, eu prefiro dessa forma, tá? O vídeo já está um pouco grande, então eu vou continuar gravando, mas a gente vai colocar como a parte 2 desse vídeo, tá? Que é começar a montar, e assim que a gente começar, eu já sei quais foram as dificuldades, né? E como foram superadas. Na hora que aparecer, eu vou fazer o vídeo mostrando a dificuldade e como foram superadas, tá? Mas aí fica na parte 2. Valeu!